Meus irmãos, a minha palavra de saudação é com a paz do Senhor Jesus. Encontre o livro do Apocalipse, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar em sua casa, em sua presença, para louvá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo, enaltecê-lo na beleza da sua santidade. Bom é o Senhor em todo tempo, e as suas beneficências têm nos alcançado. Eu quero cumprimentar o nobre pastor presidente deste campo, pastor Jair Silas, bem como sua digna esposa Manelma. É um prazer conhecer a senhora, é um prazer conhecer o senhor. Eu trago a paz do Senhor do pastor Nathaniel Oliveira, que hoje é meu pastor. Ele entrou em contato comigo da possibilidade de representá-lo. E eu disse para ele que eu até viria no lugar dele. Representá-lo seria mais difícil. Eu estou residindo na Bahia tem 7 meses, apesar de já vir à Bahia desde 2009, mais ou menos, atendendo alguns convites. Jesus me agraciou com uma esposa baiana, a irmã Laís, que eu tenho usado o Salmo 23 para me referir a ela. Ela tem sido um refrigério de Deus em minha vida. E eu só tenho de agradecer ao Senhor. Em São Paulo eu estava congregando com o pastor Wellington. E eu procurava uma igreja na Bahia, até porque a Laís ela é baiana. E num frio de São Paulo ela quase morre. E eu disse, eu vou levar ela para a Bahia, porque senão vão achar que eu matei minha esposa em São Paulo. Ela chegou para pegar um frio de 3 graus, até mais baixo. E para um bom nordestino que gosta de calor, não é fácil. E eu já tinha amigos em Serrinha, inclusive o respeito que tinha e a amizade com o pastor Nathaniel. Desde então estamos ali em Serrinha e continuamos nessa missiva. Já conhecia o pastor Jair de ouvir falar, desde Juazeiro, o saudoso pastor Manuel. Deus possa continuar abençoando. Citando ao pastor Jair, eu quero me estender a essa prédia de obreiros. Deus abençoe cada um dos senhores. Meu amigo pastor Adailto Silva, é um amigo de muitos anos. Que bom poder estar com você, é uma honra. Deus abençoe a irmã Jade, o Arthur, satisfação imensa. Meus irmãos, capítulo 2, eu quero parabenizar os departamentos e esta igreja por esta festa fervorosa e espiritual. Eu sou aqui de Pernambuco e, como bom pernambucano que sou, o motor do meu carro é 1.0. Eu começo devagar. Tenha um pouco de paciência comigo. Um dia eu cheguei num lugar para pregar e, enquanto eu fazia as considerações de agradecimento, tem gente que não gosta, mas como é que eu vou à sua casa, você me dá de comida, de bebida, e eu não vou agradecer? Fica difícil. Aí alguém pensou alto e disse assim, vixe, vai ser assim, é? Aí eu pedi graças a Deus, eu disse, irmãos, me ajudem em oração para que não seja assim. Ao final do trabalho, Jesus quis fazer. Porque quando ele quer, conforme Isaías 43, o versículo 13, ele diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ele salvou, curou, batizou, e o rapaz veio todo sem jeito conversar comigo. Aí eu fiz cara de bravo e disse, vai em paz, não peques mais. Ficamos amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou cônsul da representatividade dessa igreja nesse estado. Já passei por aqui algumas vezes.
sei da seriedade deste evento, mas eu estava orando a Deus e Ele confirmou uma palavra em meu coração a partir do tema. Quem achou pode confirmar dizendo um amém. Escreve ao anjo, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem-se apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E os irmãos se assentem dando glória a Deus. Meus irmãos, eu quero dar um subtema para o tema que foi escolhido nesta noite, e eu quero falar sobre o caminho de volta ao primeiro amor, já que a proposta é voltar ao primeiro amor, é o resgate do primeiro amor. Eu quero falar com os irmãos um pouco sobre o caminho de volta ao primeiro amor. E eu quero começar fazendo uma dinâmica. Imagine uma igreja que tem todas as prerrogativas elogiáveis. Uma igreja que tem obras, que tem trabalho árduo, que tem uma boa teologia, que a prática é elogiável, uma igreja que testa e prova os que se apresentam com títulos religiosos, uma igreja que não tolera, ou seja, é intolerante à prática do mal, uma igreja que aparentemente está 100% diante da vontade de Deus, porém, faltava-lhe o essencial para a identificação de discípulo de Cristo, que era o amor. Esta era a igreja de Éfeso. Os irmãos sabem que o livro do Apocalipse tem uma proposta de ser histórico, de ser uma carta didática, assim como ser uma mensagem profética. Este livro não propõe a ideia de nos amedrontar, uma mensagem medonha, mesmo com os seus símbolos e as imagens que muitos veem como assustadora. A Bíblia vai nos fazer entender a partir deste livro que no final de tudo, o bem vence o mal, que Deus continua sob o controle de todas as coisas e que o Senhor continuará regendo cada decisão ao longo da história. Um resumo deste livro, a partir do capítulo 1, pode ser o seguinte: o capítulo 1 apresenta Jesus Cristo como aquele que é glorificado, ou seja, no seu estado de glória, se apresentando à igreja baseado na necessidade que cada igreja tinha. Os capítulos 2 e 3, a Bíblia apresenta 7 igrejas que compreendem comportamentos. São igrejas reais, locais, que enfrentavam os mesmos desafios que cada um de nós também enfrenta. A partir do capítulo 4 e capítulo 5, um coro se eleva no céu,
um louvor à criação, ao Deus Criador, por parte da criação, e o louvor a Deus Redentor, por parte dos redimidos. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18, nós temos um desfecho um pouco doloroso, de juízo, de catástrofe, mas Deus tratando com aqueles que rejeitaram a sua verdade. O capítulo 19 apresenta o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, com a sua esposa. Capítulo 20, 21, 22 vai apresentar o cenário final, onde a Bíblia vai mostrar a derrota de Satanás, seu aprisionamento, o inferno e a morte sendo lançados dentro do lago de fogo, o mar não mais existindo, que é um símbolo de maldade, e no estado eterno, não tendo mais dor, não tendo mais lágrima, mais sofrimento, nenhum tipo de desavença ou de intempérie que nós passamos diariamente enquanto peregrinos nesta terra. Apocalipse vai mostrar dentre essas 7 igrejas um cenário de igrejas que são elogiáveis e criticáveis, igrejas que só merecem crítica. Éfeso é uma dessas igrejas que merecem tanto louvor como a crítica e o protesto de Jesus Cristo. Vocês sabem que a cidade de Éfeso era a maior da Ásia. Ela estava em importância por todo o império, ao lado de Antioquia da Síria e também de Alexandria do Egito, como as 3 cidades mais importantes do império. Dentre as 7 da Ásia, Éfeso é um porto marítimo, é uma cidade bem localizada pelas principais vias e rotas do império, uma cidade famosa por alguns detalhes, dentre eles o templo que lá havia dedicado a Diana. Um outro detalhe é justamente que lá era tido como a feira da vaidade. Quem quisesse encontrar qualquer manifestação de vaidade lá estava. Ela era a capital da superstição. Quando Deus promoveu um grande avivamento, no capítulo de número 19 de Atos, Éfeso viveu um momento impactante da ação de Deus, de tal maneira que quem se convertia jogava no fogo os livros mágicos, os livros de magia. Deus fez uma obra extraordinária naquele lugar, de tal maneira que envia para lá Paulo, dentre outros homens, para fundamentar a base daquela igreja. Passou pela igreja de Éfeso Paulo, João o apóstolo, Timóteo, Tíquico, entre outros que fizeram um papel importante. No entanto, a própria cidade propunha para a igreja um grande desafio. O desafio de se manter fiel, de se manter firme, o desafio de não se curvar diante da maldade. Lá havia perseguição, lá havia promiscuidade, lá havia religiões que apresentavam a força do mal. O que os irmãos pensarem de forma negativa era fácil encontrar nesta cidade. No entanto, Jesus Cristo vai utilizar João para enviar uma carta a esta igreja, e na carta Jesus vai mostrar alguns detalhes. Em primeiro, Jesus vai mostrar para Éfeso que sabe qual é o seu endereço e manda um destinatário para que uma carta ao destinatário para que aquela igreja entenda que a mensagem é para ela. Em segundo lugar, Jesus se apresenta em seu caráter para mostrar qual é a necessidade desta igreja. Em terceiro lugar, Jesus vai mostrar a partir da mensagem as partes elogiáveis desta igreja, como obras, como trabalho, paciência ou perseverança e não negar o nome do Senhor. Um outro detalhe é que Jesus Cristo parte a criticar o comportamento errado que Éfeso tinha enquanto igreja, que deveria continuar honrando e louvando a Deus. Ainda assim, a gente encontra nesta carta uma solução
para que a igreja voltasse ao seu primeiro amor, porque não adiantava ter todos os títulos necessários, era necessário ter na vida da igreja, em sua espiritualidade, o primeiro amor. E por fim, Jesus Cristo está encorajando esta igreja para se manter fiel e vencer, voltando ao primeiro amor, diante disto, para receber uma grande recompensa, um grande galardão. E no texto, comer da árvore da vida no paraíso, no jardim de Deus, fazendo uma referência ao que os homens perderam, ao que Adão perdeu lá no Éden. Sendo assim, o texto vai dizer que o Senhor convida Éfeso a voltar ao seu primeiro amor. E eu comecei a me perguntar o que poderia ser este primeiro amor no qual a igreja deveria retornar, já que à luz da Bíblia, o amor ao lado da esperança é o único que vai prevalecer. O amor ao lado de dons e profecias é o único que vai prevalecer. Jesus disse que nós deveríamos ser identificados pelo amor, ou seja, conhecerão que somos discípulos dele se em nós tiver amor. Uma das coisas que nós temos na vida e devemos conservar é o dever de amar uns aos outros, porque o amor, uma vez posto em prática, quebra qualquer e quaisquer tipo de preconceito. Paulo escreveu sobre o amor, mostrando que ele é tão importante, que se os anjos começarem a falar, o amor é mais importante. Se nós falássemos todos os idiomas e dialetos do planeta Terra, o amor é mais importante. Se nós tivéssemos um sino para retinir dia e noite, o amor faz mais barulho. Se nós tivéssemos ciência e profecia, o amor é mais importante. E por quê? Porque uma das definições à luz da Bíblia de amor ou de Deus é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mostrando a essência da divindade do Senhor Todo-Poderoso. Além disto, a Bíblia vai mostrar que à luz de Éfeso, esta igreja tinha muitas coisas a serem elogiadas. No entanto, faltava ali o amor. E Jesus sempre termina o que ele começa. Aquele que começou a boa obra é fiel para dar cumprimento ao que ele iniciou. Com Jesus funciona assim: se falta 10%, ele quer acrescentar os 10%. Com ele não é pela metade, não é 60%, não é 70%, não é 80%. O Senhor quer 100% de cada um de nós. À luz disto, a gente percebe que o que Jesus está dizendo a esta igreja é para voltar ao primeiro amor. Se nós formos pensar sobre o primeiro amor, a gente basicamente sabe o que significa, mas não é tão fácil a gente definir essa expressão. Se perguntarmos a qualquer pessoa o que é o primeiro amor, pode ter certeza que alguém vai dizer assim: o primeiro amor é o que eu vivia no início da minha fé, e vai fundamentar com alguns argumentos. Lá no começo eu orava mais, eu lia mais a Bíblia. Lá no começo eu ia mais à igreja, nada me incomodava. Se tivesse chovendo eu estava na igreja, se tivesse calor eu estava na igreja, se os irmãos gostassem eu estava na igreja, se não gostassem eu estava na igreja, com roupa eu estava na igreja, sem sapato eu ia para a igreja, não importava se tinha comido, se não tinha, eu estava na igreja, não importava se tinha carro ou não tinha, eu estava na igreja, poderia ter apenas uma bicicleta, eu estava na igreja. Todos nós entendemos a esfera do primeiro amor, mas à luz da Bíblia essa esfera se amplia também. E por quê? Porque à luz da Bíblia Sagrada, a expressão
expressão primeiro amor fala do entusiasmo do nosso início de fé, da nossa caminhada, da continuidade. O primeiro amor está relacionado às afeições de amor. Disse o Senhor através de Jeremias: você me amava no início e também como noiva anelava por mim. O primeiro amor é exemplificado como o amor de um casal que no início da sua trajetória marital está dedicando toda a sua força, toda a sua atenção, todo o seu anelo, todo o seu amor. O primeiro amor está relacionado àquilo que nós temos de Deus e não podemos perder. E por que perdemos o primeiro amor? Perdemos o primeiro amor quando estamos mais preocupados com as coisas como Marta, mas estamos menos preocupados como da Maria estava por ter escolhido a melhor parte. Perdemos o primeiro amor quando valorizamos mais a nossa capacidade de analisar e julgar os outros e não de autorreflexão, de autoanálise. Perdemos o primeiro amor quando valorizamos mais o que fazemos em nome de Deus e temos pouco tempo para se dedicar ao Senhor. Perdemos o primeiro amor quando o nosso saber teológico nos faz se orgulhar de nós mesmos, mas não temos compromisso com o culto. Ou seja, conhecemos sobre Deus, falamos sobre Deus, dissertamos sobre Deus, clamamos sobre Deus, cantamos sobre Deus, mas a nossa comunhão está distante. Parece que há uma barreira divisória entre nós e Deus. Perdemos o primeiro amor quando valorizamos mais uma prática sem a devoção sincera e verdadeira. A exemplo da Bíblia Sagrada, perdemos o primeiro amor como denunciou Amós, que o povo fazia festa, o povo oferecia sacrifício, o povo tinha rito religioso, mas o coração estava distante de Deus. Perdemos o primeiro amor quando perdemos a capacidade de caminhar com Deus como fez Estevão. Perdemos o primeiro amor quando perdemos a capacidade de obedecer como fez Abraão ao levar o seu filho para ser oferecido. Perdemos o primeiro amor quando perdemos a capacidade de desejar mais a presença de Deus como fez Moisés a qualquer outra coisa. Disse Deus a Moisés: eu vou mandar um anjo com você. Moisés diz a Deus: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Perdemos o primeiro amor quando não somos como Caleb, que por 45 anos perseverava na palavra, na esperança, na fé, na convicção de que Deus iria fazer algo extraordinário. Perdemos o primeiro amor quando colocamos um carro novo ao invés de obedecer a palavra de Deus. Perdemos o primeiro amor quando não fazemos como Obed-edom, mas fazemos como Davi com um carro novo. Perdemos o primeiro amor quando fazemos como Mical em cima da janela e não fazemos como Davi diante da presença do Senhor. Perdemos o primeiro amor quando não nos alegramos mais ao vir à casa do Senhor, que é o lugar de alegria, de paz, de gozo, de bem-aventurança. Perdemos o primeiro amor quando não fazemos como Isaías: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Perdemos o primeiro amor quando não somos o atalaia que foi Ezequiel. Perdemos o primeiro amor quando perdemos a capacidade de ficar de pé como fez Ananias, Misael e Azarias diante da proposta babilônica. Perdemos o primeiro amor quando valorizamos mais a nossa vida ao adorar a Deus sob qualquer circunstância. Perdemos o primeiro amor quando não fazemos como Abacuque, quando cantou e disse: ainda que a figueira não floresça, o
produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, nos currais não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Perdemos o primeiro amor quando colocamos o nosso sentimento acima da ordem do Senhor, como fez Jonas. Perdemos o primeiro amor quando oferecemos animais mancos, como fez o povo no dia de Malaquias. Perdemos o primeiro amor como fizeram alguns irmãos que voltaram para casa e não esperaram a promessa do Pentecoste. Esta noite Deus está dizendo para a gente: é necessário pegar o caminho de volta, é necessário voltar de onde caiu, de onde parou, de onde desistiu. Perdemos o primeiro amor quando não valorizamos mais a Deus e valorizamos mais nossas posições. Perdemos o primeiro amor quando somos mais ricos de dinheiro e pobres das coisas espirituais, como era Esmirna. Perdemos o primeiro amor quando somos intolerantes às coisas erradas, ao mal que tenta entrar na igreja. Perdemos o primeiro amor quando somos mornos, como era Laodiceia. Esta noite Deus está falando com essa igreja: é tempo de voltar, é tempo de voltar ao primeiro amor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Disse Abacuque no capítulo 3: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está pedindo é: Deus, faz de novo em nossos dias o que nós precisamos que o Senhor faça. Disse Jeremias em Lamentações capítulo 5 versículo 21: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. A renovação traz de volta 3 bênçãos que o primeiro amor deixa escapar quando a gente o perde. A renovação traz bênçãos novas, a renovação conserva o que temos, e a renovação faz buscar aquilo que perdemos. À luz da Bíblia, Isaías 64 ora a Deus pelo desejo da sua alma, pela vontade de voltar a viver aquilo que vivia, e ele diz: ó Senhor, se o Senhor rasgasse os céus e descesse outra vez, e pudéssemos receber, Senhor, em nossa vida a tua visitação. Foi Billy Graham que na casa de Wesley clamou dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quando eu recebi o tema, eu muito me alegrei, porque isso mostra que a gente não quer viver apenas de rito religioso. Quando eu recebi o tema, eu me alegrei, porque isso mostra que a gente não se acomoda com a frieza espiritual. Nós somos uma igreja pentecostal, um povo pentecostal. Eu não posso deixar a chama se apagar, eu não posso deixar o fogo se apagar. Quando eu recebi, eu disse assim: Deus, aviva a tua igreja, renova a tua igreja, desperta o teu povo. É tempo de viver um despertamento espiritual, e Deus está pronto, Deus está pronto, Deus está pronto. E qual é o caminho de volta ao primeiro amor? Primeiro, o caminho de volta ao primeiro amor passa por Jesus Cristo, porque Ele é o objeto do meu amor, Ele é o objeto do meu anelo, Ele é a sede da minha alma. E o texto o apresenta como aquele que tem o controle de tudo, porque tem nas suas mãos as 7 estrelas. Apresenta que
que ele está andando entre os 7 castiçais. Aqui fala da sua onipotência, ele é todo poderoso, e fala da sua onipresença, ele está em todos os lugares. Mas não é só isso, à luz da Bíblia sagrada, ele é o santo. E por quê? Porque ele chega e diz para Éfeso: eu também aborreço as obras dos nicolaítas. Mas não para aí, ele também é o juiz, que ele diz: se vocês não se arrependerem, eu virei e removerei o vosso castiçal. Quando eu olho para isto, eu percebo que a centralidade da igreja é Jesus Cristo. Não se pode mais pregar sobre Jesus em alguns lugares. Tiraram Jesus da pregação, tiraram Jesus dos louvores, tiraram Jesus da oração, tiraram Jesus do clamor, tiraram Jesus da reunião. E não tem mudança de vida sem Jesus Cristo, não há vida sem Jesus. Eu venho essa noite dizer que Jesus é a centralidade da igreja, Jesus é o alvo da igreja, Jesus é o foco da igreja, Jesus é o amigo da igreja. O caminho de volta ao primeiro amor passa por Jesus. E por quê? Porque ele é o amigo, ele é a fortaleza, ele é o refúgio, ele é o escudo, ele é o broquel. É ele quem fala, é ele quem responde, é ele quem abre, é ele quem fecha, é ele quem sustenta, é ele quem preserva, é ele quem guia, é ele quem leva, é ele quem traz, é ele quem levanta, é ele quem abate. É o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente, é o cordeiro pascual, é o sacrifício expiatório, é a pedra ferida de Meribá, é o maior profeta, é o maior general, é o maior rei, é o maior sacerdote, é escriba fiel, é construtor, é reconstrutor, é advogado, ele é sombra da nossa habitação, é sabedoria, ele é o refúgio, ele é o pastor, é ele quem fala, está no meio da igreja, é defesa, ele é o guarda, ele está aqui, ele está na igreja, ele está na igreja. Cada cama, esse não é muito o meu costume, não é, mas eu peço uma licença aqui, por favor. Diga a alguém do seu lado: Jesus está andando no meio da igreja, Jesus está andando no meio da igreja, Jesus está andando no meio da igreja, e ele sabe o que precisa fazer, ele sabe o que precisa fazer. Então receba o toque, receba a presença, receba a ação, receba. Quem está junto comigo? Jesus, essa igreja te ama. Jesus, essa igreja te ama. Tu és o nosso amigo, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Rei, tu és. Essa noite ele está dizendo: eu posso fazer, eu governo tudo, eu domino sobre tudo, eu sou o regente da sua história. Oh glória, oh glória, oh glória. O que eu acho lindo de Jesus é que ele desce para andar no meio da igreja. Oh glória, ele poderia ficar no céu, mas ele se apraz em andar entre os 7 castiçais. E enquanto ele anda, ele está falando. Enquanto ele anda, ele está enxergando. Enquanto ele anda, ele está conhecendo. Enquanto ele anda, ele está renovando. Enquanto ele anda, ele está fortalecendo. Enquanto ele anda, ele está livrando. Enquanto ele anda, ele está guardando. Enquanto ele anda, ele está fazendo a obra que só ele pode fazer, só ele pode fazer.
Aleluia. Aleluia. O caminho de volta para o primeiro amor precisa passar por Jesus. Segundo lugar, o caminho de volta para o primeiro amor precisa passar pela mensagem que Jesus tem para a sua igreja. Eu sei que aqui eu não tenho esse problema, mas eu preciso dizer isto. Tem lugares que não podemos mais pregar a palavra. Eu cheguei em um lugar certa feita, o pastor disse para mim: deixa eu ver o seu esboço. Perguntou para mim se eu era formado. E eu fiquei com receio de falar. Não precisa estar falando de graduações. E ele disse: eu quero ver seu esboço. Aí ele viu um ponto no esboço lá, que ele disse: isso aqui você não prega. Aí eu perguntei por quê. Ele disse: porque aqui eu sou o pastor e eu sei quem merece ouvir e quem não merece, e o que merece. Aí ele disse para mim: se você pregar, você não volta nunca mais. Eu nunca mais voltei. O problema que está acontecendo no meio evangélico é porque estão personalizando a mensagem. A depender do público é um tipo de conteúdo. A depender do público é uma forma de aplicação. A depender do público muda-se até o sermão. Porque não pode mais falar a mensagem de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que toda a palavra divinamente inspirada é apta, é apta, é apta, é apta. A igreja que deixa Jesus falar, ele cura. A igreja que deixa Jesus falar, ele alegra. O que nos alegra é a palavra. O que nos fortalece é a palavra. O que nos dá vida é a palavra. O avivamento vem pela palavra. A palavra liberta. A palavra sustenta. É a Bíblia que nós precisamos. É o nosso manual de vida. Não temos outra referência. É pela Bíblia que a gente vai chegar no céu. É pela palavra que conhecemos sobre Deus. Quanto mais Bíblia, mais Deus está presente. Quanto mais Bíblia, mais Deus está agindo. Quanto mais Bíblia, mais Deus está fazendo a sua obra. Então fala, Senhor, e a tua igreja ouve. Ezequiel, o que é que você está vendo? Eu vejo um vale de ossos secos, conjecturando. Deixa eu fazer uma pergunta, profeta. Poderão reviver esses ossos? O profeta dá uma olhada e ele diz assim: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí é como se Deus dissesse: já que eu sei, eu vou te dar o remédio, a solução. Começa a profetizar aí. Começa a profetizar aí. E começa a profetizar aí. Aleluia. 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 Esse não é meu costume, mas por favor, cita um versículo aí para quem está do teu lado. Cita um versículo, por favor. Cita um versículo que você lembrar. Cita um versículo. Enquanto você fala este versículo bíblico, esta pessoa está sendo edificada pela palavra. Pela palavra. Diz um versículo bíblico. Diz uma frase bíblica. Diz algo que a Bíblia está dizendo. Enquanto você fala, a palavra está agindo. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor, não voltará vazia, sem antes se cumprir aquilo pelo qual Ele designou. A palavra é fiel, digna de toda aceitação. É a palavra de Deus. A palavra é a marreta que esmiuça a peia. É a palavra de Deus.
Oh glória, oh glória, oh glória. Minha na cama suri me dema. Me durumaya suri me choma. Oh glória, Deus está nesta casa, oh glória. Remindo, remecancho, mecaia, sia. Aquele que prometeu é fiel, oh glória, oh glória. Ele vela para cumprir com a sua palavra, oh glória, oh glória. A palavra gera vida, oh glória. A palavra gera vida. Ainda camassuri miteri miada carra. Oh glória, 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 oh glória. Oh glória, a palavra não vai voltar vazia. Oh glória, oh glória, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Os senhores sabem que a parábola que dá referência à carta de Éfeso é a parábola do semeador. Tem crente que é solo na beira do caminho, tem crente que é solo de espinho, tem crente que é solo pedregoso, mas existe uma geração que tem sede da palavra, que ama a palavra, que deseja a palavra, e a semente cai no solo e germina 30, 60 e 100 por um, porque a palavra cumpre o seu propósito. Eu estou me lembrando, eu pastorei uma igreja em São Paulo por quase 7 anos, e era em uma das maiores favelas de São Paulo, por nome de Paraisópolis. Veja o poder da palavra. Eu tinha ensinado a igreja sobre confiança, e eu tinha dito para os irmãos: precisamos aumentar o nosso nível de confiança em Deus, porque Deus não é menino. Certo dia, no culto de doutrina, chega uma irmã, membro da igreja, gritando, desesperada, enquanto eu estava orando para começar o culto. E ela diz: pastor, pastor, pastor. Eu me levantei, ela frita, me ajude. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ela disse para mim: acabaram de sequestrar meu marido. Colocaram ele no porta-malas do carro e disseram: vamos ligar para pedir o resgate. Eu perguntei a ela: a senhora já foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência? Ela: não. Eu disse: por que não? Porque a semana passada o senhor ensinou. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo pode fazer. E ela disse mais: o que Jesus não puder fazer, respeitando as autoridades, ninguém mais faz. Eu perguntei: a senhora quer que eu faça o quê? Ela disse: o senhor sempre diz uma frase que cresceu ouvindo a sua mãe dizer: meu filho, orar resolve. Eu vou dizer de novo: orar resolve. A fé dela me emocionou e eu disse: irmãos, eu quero fazer um propósito aqui.
Eu só saio dessa igreja quando tiver notícia do irmão. Se vocês quiserem ir para casa, podem ir. Vocês vão trabalhar, saem cedo para trabalhar. A igreja em peso diz: pastor, nem que eu saia daqui direto para o serviço, eu estou junto na oração. Oh, irmão, o inferno não sabe com quem mexe. E se sabe, ele é atrevido. Porque crente tem um dono. Crente tem um dono. O dono da igreja é Jesus. E ele guarda, ele cuida dos seus. Começamos a orar. 7h30, 8h, 8h30, 8h45. Chega o irmão Djalma na porta da igreja, dirigindo o carro, buzinando. Porque crente pentecostal é barulhento mesmo. Chega buzinando para contar a vitória. Ficou na porta da igreja sorrindo. Eu disse: ô irmão, o que é que aconteceu? Venha cá. Ele: vou aí, pastor, vou contar meu testemunho. E eu disse: qual é o testemunho? Eu sabia que aquilo que o Senhor ensinava era verdade, que a palavra de Deus é fiel. Me colocaram no porta-malas do carro. De repente eu comecei a ouvir eles conversando. E ele dizia assim um para o outro: rapaz, depois que a gente colocou a mão nesse aí, o negócio ficou meio estreito. Eu estou sentindo meu coração arder, queimar, acelerar. Parece que eu vou ter um infarto. O outro disse: rapaz, deixa de besteira, isso é impressão. Aí irmão Djalma: Senhor, toca no outro agora, toca no outro agora, toca no outro agora, toca no outro agora. Aí Deus começou a apertar o outro disse: rapaz, eu estou sentindo a mesma coisa, parece que isso é contagiante. O que é que está acontecendo? Pararam o carro, abriram o porta-malas já pedindo desculpa. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos desculpa, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos desculpa, o Senhor nos perdoa. Irmão Djalma orava dizendo: Senhor, eu ainda quero voltar para ouvir a doutrina, eu gosto da tua palavra. Aí quando foram libertar, disseram assim para ele: antes do Senhor ir, por favor, nos responda que santo é o seu, que o seu santo é forte. O irmão Djalma levantou a mão para o céu e disse: se chama Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Berimiada kabaturi me queima, berimissuri me queima no calaço, berimiana calaceri me ha, alauederi me ha. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel, ela vai cumprir todo o propósito. Eu creio que Deus promoverá em nossa vida o tempo do primeiro amor, o tempo do primeiro amor. Deixa eu caminhar para encerrar. Glória. Ai, ai, na cama, ai. Ai, oh, oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Esse congresso não é em vão, essa festa não é em vão. Aleluia. Aleluia. Deus tem os seus remanescentes na terra. Deus tem aqueles com quem pode contar. Aleluia. Deus tem aqueles que pode usar. Aleluia. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, faz o que te apraz em nossa vida. Faz o que te apraz. Terceiro lugar, o caminho de volta ao primeiro amor passa por continuar fazendo as boas obras para a honra e glória do nome
de Deus. O texto diz: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Escute, a necessidade é voltar ao primeiro amor, mas eu não posso negligenciar o que eu já estou fazendo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: continue se ocupando com a obra que eu entreguei às suas mãos. Continue trabalhando arduamente. Continue perseverando naquilo que fazes. Eu sei que vocês não toleram o mal. Continue não tolerando o mal. E diz mais: continue provando quem são, estão se dizendo ser o que não é. Continue perseverando para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe qual é o caminho que nos leva para o amor em terceiro lugar? É o caminho que nos faz continuar fazendo tudo, mas entendendo que a glória e a honra é para Ele. O louvor é dele, a exaltação é para Ele. A alegria é nossa, mas a glória é dele. Paulo disse, escrevendo aos Romanos capítulo 11: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem a ele deu primeiro, para que ele lhe retribuísse? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor já veio de muito longe, não pode parar agora. A senhora já veio de muito longe, não pode parar agora. É preciso continuar. É preciso continuar fazendo o que Deus entregou para fazer. As investidas do inimigo virão. O inimigo tentará de várias formas e maneiras para nos fazer parar, porque o nosso alvo, a nossa meta é voltar ao primeiro amor. Então precisamos não abrir mão do que Deus entregou. Façamos como Neemias na noite de hoje, que veio de muito longe, uma viagem longa, demorada, cansativa, e enquanto ele está reconstruindo os muros, os inimigos chegaram para dizer para ele parar, para entreter Neemias, para desviar o foco, o propósito. E a resposta de Neemias foi: eu estou em uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Eu estou em uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Não pare de pregar, não pare de cantar, não pare de reger, não pare de pastorear, não pare de evangelizar, não pare de fazer aquilo que Deus entregou, mas aumente o desejo de voltar, de olhar para trás e dizer: eu preciso viver o mesmo entusiasmo, a mesma esfera do que eu vivia no passado. O que Deus está dizendo para Éfeso é basicamente o seguinte: vocês têm tudo, e por ter tudo, não perceberam que perderam o essencial. Eu vou dizer de novo: é como se Jesus dissesse para Éfeso: vocês têm tudo, e porque têm tudo, não perceberam que perderam o essencial. A gente tem tudo. A gente tem tudo. A gente tem tudo. Igreja boa, ar-condicionado, cadeira boa, aparelho de som, a gente tem tudo. Mas parece que estamos perdendo o essencial.
Aleluia. Eu não posso vir aqui por causa desse templo bonito, é louvável, mas eu não posso. Eu não posso vir aqui por causa do nome de quem prega ou quem canta. Eu não posso vir aqui por qualquer outro motivo, a não ser por causa de Jesus Cristo. Oh glória, oh glória. Jesus lhe deu casa, lhe deu família. Você se alimentou, está guardado, protegido. E Jesus essa noite está dizendo para alguém, para todos nós: eu quero de volta você. Eu quero ser primazia em sua vida. Eu quero ser exclusividade. Eu quero que você volte ao tempo quando nada mais importava, mas tão somente você queria estar em minha presença. Eu quero que você sinta vontade de estar em minha casa. Eu quero que você deseje por minha presença, pelo manifestar da minha glória. Eu quero que você anele, tenha convicção do que sou para você. Esta noite Jesus está nos dizendo: você pode ter tudo, se não tiver a mim não tem nada. Você pode ter tudo, se não tiver Jesus não tem nada. A gente pode ter tudo, mas precisamos dele, e ele devemos amar acima de todas as coisas. A ele devemos honra, a ele devemos glória, a ele devemos devoção. É para ele, é para ele, é para ele, é para ele. Deixa eu encerrar. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou falar uma coisa e eu acredito que todos os irmãos hão de concordar comigo. Parece que estamos cada vez mais precisando fazer eventos para sentir o que deveria ser o dia a dia, o cotidiano. As pessoas não têm mais prazer. Quando eu falo as pessoas, a quem se direciona? Em ler a Bíblia como antigamente. Eu conheci pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia. E hoje nós temos doutores que nem pegam na Bíblia. Eu conheci pessoas que aprenderam a cantar e se afinaram cantando para Jesus. Hoje nós temos mestre do canto que não louva e nem honra o nome do Senhor. Antigamente, eu não quero ser saudosista aqui não. Se não tivesse nem lamparina nem candeeiro, era suficiente saber que Jesus estava no meio da igreja. Hoje, se o ar-condicionado parasse, seria uma inquietação tão grande. A agonia para sair da presença do Senhor. A gente passa horas num aparelho de televisão, de computador, mas parece que para Deus é sempre amarrado. Eu tenho uma sensação que quando a gente vai para o culto, parece que o pastor manda alguns obreiros ficar na porta da igreja, dá um saco de marreta, e cada um que vai passando toma aqui 2 marretas. Você vai quebrar pedra no culto? Não. Parece que é um negócio pesado, parece que é um negócio amarrado, e não é culpa de Deus, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. É que as nossas motivações mudaram. A gente vinha independente de qualquer coisa. Hoje a gente vem a partir de algo. A gente vem só porque algo está acontecendo. Quem vive o primeiro amor não está se importando com o nome de quem vai estar. Quem vive o primeiro amor não está se importando se vai ter que sentar no chão. Eu prefiro sentar nessa cadeira. Mas o que eu estou dizendo é: eu não preciso de coisas para adorar a Deus na esfera do primeiro amor. Eu não preciso de elementos para louvar a Ele. É só reconhecer quem Ele é só reconhecer a sua honra, a sua glória. E eu lhe convido agora, o caminho de volta ao primeiro amor, diga comigo, é o caminho da vigilância. Não é porque a gente precisa voltar ao primeiro amor que vai deixar entrar tudo que está vindo aqui para dentro.
Eu não vim doutrinar que tem pastor igreja, mas Jesus está dizendo assim: coloque à prova, porque tem muita gente dizendo que é o que não é. Tem até título de apóstolo, mas é do diabo. E onde é que eu estou vendo isso? Na igreja, a gente vê isso quando liga o aparelho de computador e fica se alimentando das coisas que o inimigo tem usado pessoas na internet para desvirtuar a nossa mente. Aleluia. Para voltar ao primeiro amor, eu não posso me intoxicar com as misérias desta vida, deste mundo. Satanás está tentando distrair a mente da igreja, está tentando tirar o foco da igreja. Ele está tentando usar nome de crente, jeito de crente, título de crente. Tem aí os doutores, mestres, conforme o seu próprio ventre, seu próprio ego. Não é porque tem título de pastor, nome de pastor, que a gente vai aceitar. Jesus Cristo está dizendo: a igreja que vai voltar ao primeiro amor, ela tem filtro, ela não aceita qualquer coisa, ela não abre mão para qualquer coisa. A igreja que volta ao primeiro amor, ela é seletiva. A igreja que volta ao primeiro amor come a palavra, é capim verde, come a maná espiritual, é pão que vem do céu. Não aceite na sua casa, não aceite na sua vida. Jesus é Senhor sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Glória. Quinto lugar, o caminho de volta passa pela memória, em sabermos o que perdemos. Por favor, eu vou fazer uma pergunta a título de reflexão. Curve sua cabeça, por favor, por gentileza, e pense comigo agora. Do jeito que tá bom? O caminho de volta passa pela memória. Lembra-te de onde caíste. Do jeito que tá bom? Oramos como antes, amamos como antes, buscamos como antes. E eu julgo que enquanto a memória vai sendo ativada, é necessário fazermos uma oração. E eu lhe convido a orar e falar com Jesus agora. E dizer para Ele, a próxima etapa do caminho: Jesus, eu me arrependo, que eu não estou cantando mais como antes. Eu não estou pregando mais como antes. Jesus, eu me arrependo, porque a nossa devoção não está sendo mais a mesma. Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu me arrependo. Aleluia. Eu já vou encerrar. Por favor, pense agora em tudo que éramos, no que tínhamos, e parece que deixamos pela metade do caminho. A ordem ainda é a mesma. O fogo arderá continuamente sobre o altar.